1 Samuel. Eu quero estar lendo do versículo 9 até o 19. É um clamor de uma pessoa que ela precisava que Deus atendesse a sua oração. É um clamor de uma pessoa que estava há muito tempo pedindo algo para o Senhor. Eu quero te perguntar, irmão, 1 Samuel 1, 9 até o 19. E eu quero lhe perguntar nessa noite: o que você tem pedido ao Senhor? O que você tem rogado ao Senhor que até esse momento você ainda não teve a resposta? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus ele trabalha no silêncio na sua vida. Muitas vezes Deus ele deixa para ver até onde você vai ser a sua fé naquele problema, naquela situação que você está passando. E aqui não é diferente dessa história. É uma história já bastante conhecida, em que fala que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, pode ler? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deve um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beijos, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Pode se sentar, irmãos. Vou orar a Deus e pedir a Ele, Senhor, que o que vem sair de mim, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou estar orando, abaixa as cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse privilégio, Pai, de podermos estar mais um dia assim na tua casa, cultuando a tua presença, te adorando, te louvando, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela ministração da tua palavra, Senhor. Mas que não seja eu, Pai, a vir falar nesta noite, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, porque o mesmo de mim, Senhor, eu não tenho nada para dar, mas
Ramataim, de Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. Já é uma passagem conhecida de vocês. O que eu quero salientar aqui nessa noite, hoje é um culto de família. Hoje Deus vai tratar com a sua família. Hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus, na oração que você está fazendo diante de Deus, não é em vão. Tudo que você coloca na presença de Deus, irmão, saiba que não é em vão. Tudo que você pede para Deus não é em vão. Muitas vezes não é atendido na hora, mas Deus, Ele atende as nossas orações. Amém? Existia esse homem lá na cidade de Efraim, e cujo nome era Elcana. A Bíblia fala que esse homem ele tinha 2 mulheres. E naquele tempo o homem ele podia ter 2 mulheres. E a Bíblia fala também que uma das mulheres de Elcana, chamada Penina, e a outra Ana, só que existia um porém. Uma poderia dar filhos e a outra não poderia dar filhos. A palavra diz que aquela que tinha filhos, que dava filhos para Elcana, era aquela pessoa que maltratava, que falava mal da outra, porque simplesmente ela não poderia gerar. Mas a palavra fala também, irmãos, que Elcana, ele fazia ofertas para aquela mulher que ele amava, que era Ana, porque independente da situação que aquela mulher estava passando, Elcana amava aquela mulher. Não a mulher que tinha filhos, porque naquela época o homem, a mulher ela tinha que dar filhos para o homem, porque quando ela não dava filhos, ela era considerada assim, não era considerada como, você estéril, né? É estéril, uma mulher estéril que não serve para nada. A palavra diz aqui também que todo ano Elcana subia e ele fazia aqui, subia numa cidade ano a ano para adorar e fazer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Eu pergunto para você nessa noite, o que você tem adorado a Deus? O que você tem pedido a Deus? O que você tem que se colocar a sua vida nas mãos de Deus? Você tem recebido, irmão? Deus tem ouvido a sua oração? A palavra diz que aquela mulher, Ana, um texto mais à frente que eu vou estar lendo, aquela mulher, ela rogou, ela se lançou, ela fez de tudo aos pés do Senhor. Porque às vezes na situação que nós estamos, para nós assim pelo lado material não existe solução. Para nós do lado material, eu fico pensando naquela mulher, Ana, na situação que ela estava. Ela amava o marido, mas ela não poderia fazer algo, nada por ela. Ela precisava de um milagre de Deus na vida dela. Quantos milagres nós precisamos que Deus faça na nossa vida? Quantos milagres nós precisamos que Deus Ele venha a mover o céu, montanha, para atender a nossa necessidade? A palavra diz aqui, irmãos, que Penina não era uma mulher boa, era uma mulher egoísta, era uma mulher que ela fazia tudo para Ana sempre ficar triste. Não é diferente no dia de hoje, né? Vocês acham que existe alguma diferença daquele tempo pelos dias de hoje? Não. Só mudou os personagens. Naquele tempo, o homem podia ter 2 mulheres. Hoje, pela palavra de Deus, o homem só pode ter uma esposa, uma mulher. A palavra fala
tempo, quando Eucana, ele sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava porção excelente. Ele dava o de melhor para a Ana. Ele procurava agradar aquela mulher que não podia ter filho. Para ele, Ana era especial. Para ele, Ana era algo assim, não podemos dizer algo assim, melhor do que talvez até Penina. Porque ele dava uma porção melhor para ela. É porque ela tinha algo diferente no coração dela, né? E quando a gente tem algo diferente no coração, a gente chama a atenção. E Ana conseguiu chamar a atenção de Eucana. Mesmo assim, com aquela situação, Ana, ela não se conformava com aquela situação. E o que ela fez, irmãos? O que Ana fez? A palavra diz assim: e assim o fazia ele ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Quantas vezes uma situação, um problema, ele vem de contra a sua vida, ele te tira o teu sossego, te tira a tua paz, te tira assim, talvez até a tua fé. Porque às vezes você olha para aquela situação, você às vezes nem come, você podia estar fazendo até como Ana, chorando e não comendo. Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Será que é isso que Deus deseja na nossa vida? A palavra de Deus diz que nós temos que levar tudo diante dele. Tudo tem que ser diante do Senhor. E a palavra diz que o fardo do Senhor Jesus, ele é leve e suave. Porque muitas vezes, irmão, nós retemos por nosso próprio entendimento, resolver os problemas. Se quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus ele se tornou nosso Pai. Se nós temos um pai tem o dever de solucionar os problemas, né? Ele tem o dever de falar para os filhos aquilo que precisa. Mas muitas vezes nós não recebemos essa resposta. O que acontece conosco? Nós desanimamos? Ficamos tristes? Sim, porque nós somos carne. E muitas vezes nós não queremos nem falar daquele problema, nós deixamos de lado. Mas Ana não deixou de lado. Ana, ela perseverou. Ana, ela continuou na presença de Deus. A palavra mesmo fala aqui que então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Quer dizer, Eucana não olhava esse problema nela. Para Eucana, Ana era perfeita. Ela não tinha problema nenhum. Para Eucana, Ana era tudo aquilo que ele queria. Ele não fazia, ela obrigava ela a ter os filhos, porque sabia que ela não poderia. Mas nem por isso ele deixou de amá-la. Hoje, o que acontece na nossa vida? Porque nós temos que ver essa situação antiga, nós temos que trazer para o dia de hoje. Porque é o dia de hoje é que muitas vezes fala com a gente, né? Às vezes você passa um domingo maravilhoso, às vezes você passa um domingo cheio de problema, às vezes você passa um domingo até doente. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a sua oração, eu não sei qual é a sua oração, eu não sei aquilo que você tem que falar diante de Deus. Assim como Ana, ela se chegou na presença de Deus, Deus também, essa noite, Ele está ouvindo a sua oração. Deus está levando,
a sua oração, o anjo do Senhor, ele está levando a sua oração diante do altar de Deus. Sabe? E sabe o que isso acontece, irmão? Quando isso chega diante do altar de Deus, vem a resposta da nossa oração. E a mesma coisa que acontece na nossa vida, aconteceu na vida de Ana. A palavra diz assim: então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Olha só. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você tem chorado muito? Você tem se derramado na presença do Senhor? Porque aqui diz que Ana, ela, depois com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então o que Ana fez primeiro? Primeira coisa que ela fez, ela buscou a presença de Deus. Ela buscou aquele que poderia ajudar na situação que ela estava passando. Ela buscou em Deus de confortar o seu coração. Ela buscou em Deus para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dela. Ela não buscou nas pessoas, porque muitas vezes o seu amigo não pode fazer nada por você, mas Deus pode. Deus, ele pode mover o céu a seu favor. Deus, ele pode tirar daquele que tem para poder te dar, te abençoar, irmãos. E Deus, nesta noite, ele quer mover o céu a seu favor. Deus, esta noite, ele quer dizer para você assim: sabe, você tem orado, você tem me buscado, você tem chorado muito, e eu tenho ouvido as suas orações, tá? A palavra diz assim: e fez um voto. Ela fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atendentes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva, e não esquecer da tua serva, e deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Deus quer dizer conosco nesta noite, nessa passagem? Ela fez um voto com o Senhor. Deus está falando conosco. Deus está dizendo para nós nessa noite: a sua vida, como é que ela está? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você acha que Deus não tem se lembrado de você? E o voto que você fez com Deus? E o voto que você fez com Deus, você acha que Deus esqueceu? Deus não esquece de nós. Nenhum minuto da nossa vida, nenhum minuto nós estamos passando chorando, mas muitas vezes nós esquecemos do nosso Deus. Nós esquecemos dele. Nós deixamos ele de lado e não damos para ele a oportunidade para ele operar um milagre na nossa vida. E Ana, ela fez um voto, ela deu aquilo que ela mais queria, o filho. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu darei na sua casa. Olha só, uma mãe, uma mulher desprezada, não pelo marido, mas pela outra, que deveria falar coisas muito amargas no coração dela. E o que ela fez? Primeiramente, ela não se preocupou com o marido, ela se preocupou em agradar o coração de Deus. Deus, se tu me deres um filho, eu darei na sua casa. Olha, ela ia abrir mão de algo que ela mais queria na vida dela, que era um filho. Será que muitas vezes a gente abre mão do que a gente mais ama, do que a gente mais quer, em favor de Deus? Foi um voto.
Um voto, você não pode voltar atrás. Um voto que você faz com Deus, você tem que cumprir. Um voto que você fez com Deus, você tem que cumprir. E Ana fez um voto diante do Senhor. Um filho. Olha só, um filho. E às vezes a gente, eu digo assim, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a gente por dinheiro, a gente não faz. A gente não entrega aquilo que Deus muitas vezes nos abençoa. A gente deixa de lado. Não, Senhor, passa essa, na próxima eu faço. Mas Ana não. Ela falou: Senhor, se tu me deres, eu farei um voto contigo. Se tu me deres aquele filho que eu quero, eu darei na sua casa. E a palavra diz que ela continuou perseverando em oração. Eu creio, irmão, assim, pela fé, quanto tempo passou para essa mulher receber? Que a palavra falava aqui que sucedeu que perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Quer dizer, aquela mulher, ela voltou ali no templo muitas vezes. Muitas vezes ela voltou ali para falar com Deus, clamando com Ele, sabe, não deixando cair por terra tudo aquilo que ela tinha pedido diante de Deus. Enquanto Deus não me desse, ela não iria parar de orar, porque a nossa oração tem que ser perseverante. A nossa oração, não importa a situação que nós estamos vivendo e o que os sentidos físicos estão vendo, não. Sentido físico que eu falo é os nossos olhos, os ouvidos, o nariz. Ele está dizendo que você está derrotado, mas a palavra está dizendo que você é vitorioso. Filho, eu vou te abençoar, mas o mundo está dizendo assim que Deus nunca vai fazer, porque para você é um sonho impossível. Mas Deus, Ele gosta de fazer o impossível. Deus, Ele gosta de fazer o impossível na nossa vida, para você saber que Ele é Deus na sua vida. Agora, o natural a gente faz. Vê se a gente consegue fazer o impossível. Não conseguimos, irmão. Ninguém consegue fazer o impossível de Deus, porque a palavra diz que Ele não dá a glória dele para ninguém. A glória de Deus é só dele. O impossível na nossa vida só Deus pode fazer. Você pode procurar quem quiser em todo qualquer lugar, mas o impossível de Deus na sua vida só Ele pode fazer. E a palavra fala aqui que aquela mulher, ela perseverou em oração. E o que Deus quer dizer para nós também nesta noite: você tem perseverado na sua oração? Ou você tem desistido na primeira situação difícil que você passa? Ou uma notícia que vem, parece que o inimigo sabe que você está de bem naquele dia, e ele te manda uma notícia para você, para te tirar da bênção. E naquele dia você tem um compromisso de estar perseverando na sua oração diante de Deus. Você tem perseverado? Você tem continuado perseverando na sua oração? Eu quero dizer algo para vocês. O Espírito Santo de Deus é aquele que conhece o sobrenatural de Deus, porque Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha a parte espiritual que muitas vezes nós não vimos. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz com que a gente cumpra o nosso propósito divino na terra, porque cada um de nós aqui tem um propósito divino, cada um de nós aqui tem um chamado, cada um de nós tem algo para fazer para o Senhor. Eu tenho algo, a irmã tem algo, o irmão tem algo, cada um de nós. Deus tirou nós das trevas e nos trouxe para a sua verdadeira luz, para que a gente não pudesse servir, irmão. Deus quer algo da nossa parte. O que você tem pedido a
está a sua luta lá fora? Porque aqui é ótimo, é maravilhoso, nós temos uma comunhão maravilhosa, cada um dos irmãos, mas quando nós passamos daquela porta para fora, é que começa. Como está? Como está a sua casa? A sua casa, que eu falo, é o templo do Espírito Santo. Como é que ela está? Você tem lido a palavra? O pastor tem falado? 3 coisas o cristão tem que ter: é a palavra, é a oração e o jejum. Se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir vencer. E o que o pastor falou e ministrou nós na sexta-feira é verdade, irmão. Se nós não pegarmos essas palavras, esses estudos que o pastor tem dado para nós, para sermos bons soldados de Cristo, nós não vamos conseguir ir lá fora, porque lá fora está muito difícil. Eu trabalho no público, a irmã também trabalha, todos nós trabalhamos, e a gente vê que é difícil. Quando se fala de Jesus, então, fala: Jesus te ama. Ah, eu também o amo, mas eu já tenho no meu coração, não quero ouvir falar mais. Está difícil, irmão. Mas o que eu quero dizer para você: continua, não desista, continua perseverando na palavra do Senhor, na oração, no jejum, busque no Espírito Santo. Muitas vezes você não consegue nem orar, mas você tem uma pessoa que pode te ajudar. Vocês acham que Ana, ali quando ela falava aquele coração dela, sabe, quebrantado, aquele coração dela amargurado, um coração amargurado, irmão, é um coração totalmente triste, é um coração que acha que a situação não vai mudar, é um coração que acha que para ele não tem mais solução. Mas Ana, ela continuou perseverando na palavra de Deus, ela continuou perseverando na sua oração, ela orou tanto, ela chamou a atenção até de Eli, que era sacerdote da época. Mas a sua oração tem chamado a atenção de Deus? A sua oração, ela tem chamado a atenção de Deus? Porque quando você começa a orar, quando você começa a se quebrantar na presença de Deus, se Deus está assim, Ele vai fazer assim. Ele vai olhar para aquele pequenininho ali que está ali clamando, sabe, pagando preço. Deus, Ele faz assim. E muitas vezes você está até intercedendo com uma pessoa, você está ali pagando preço, e Deus te abençoa a sua oração. A palavra diz também, enquanto lá em 1 Samuel, no versículo 13, ainda que eu estou, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que havia dele por embriagada. Você tem se embriagado na presença do Senhor? É gostoso, né, quando a gente se embriaga, é gostoso quando a gente, o Espírito Santo de Deus, ele vem, sabe, ele fala realmente no teu coração, ele te mostra a verdade, sabe, ele te leva a você reconhecer que você, cada vez mais você precisa dele, sabe? É muito bom quando isso acontece. Às vezes você entra aqui nessa igreja, ou em qualquer uma, às vezes você está com o coração tão assim triste, né? Abatido, e quando você senta naquele lugar, o pastor pode não saber nada, mas a palavra, os louvores, ele fala contigo. Ele fala contigo. Porque o louvor, muitas vezes, o louvor, ele fala comigo. Às vezes não consigo nem orar, mas quando eu coloco o louvor, parece que meu coração faz assim, ó. Eu me volto para escutar o louvor, ali eu começo a chorar, eu começo a me quebrantar na presença de Deus, sabe? Aí eu começo a dizer para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que eu faço? Eu só sei que quando acaba o louvor, Deus me deu um refrigério no meu coração.
E quando isso acontece, irmão, é porque a tua causa, ela está diante de Deus. Não está mais com você. Deus já levou a sua dificuldade, a sua oração. A palavra fala também que aqui, né? E disse ele: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha o que Ana fez. Até Eli achava que ela estava embriagada, mas ela estava ali, irmão, embriagada na presença do Senhor, embriagada na presença de Deus, porque precisava de uma resposta. Ela precisava receber de Deus algo para mudar a sua situação, a sua vida. Você gostaria de ser maltratado? Quando a pessoa fala um pouco mais assim, grosso com você, ou então a pessoa dá uma resposta atravessada, você já não fica triste? Imagina essa mulher, o que ela recebia de resposta de Penina. O que ela recebia de resposta de Penina. E é isso que Deus quer nessa noite. Deus não quer você triste. Deus quer você alegre. Deus quer você, sabe, ali, Senhor, na presença dEle, recebendo tudo aquilo que Ele tem para falar contigo, sabe? Deus quer te abençoar. Deus não quer você triste. Deus, Ele não quer que você tenha o espírito de amargura. O espírito de amargura na nossa vida não pode existir. Deus quer você alegre. Quando Ele falar contigo, você possa ouvir e atender o seu chamado. E disse, a palavra de Deus diz também aqui: não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Amém? Deus está dizendo para você nesta hora: não adianta você, que não adianta para você ficar como ela, porque a multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tem falado até agora. Não adianta, irmão, você falar com pessoas que não vão te ajudar. Ana, se ela fosse falar com alguém ali na casa dela, ia resolver o problema dela? Não ia. Ia ficar mais difícil, né? E nós, os nossos problemas, nós podemos contar com o nosso vizinho? Porque eles vão falar mal de nós, né? Mas com Deus nós podemos contar? O que Deus está dizendo nessa noite para você é o seguinte: se você está passando por situação, se você não está conseguindo carregar aquilo que está difícil para você, aquilo que muitas vezes tem te feito chorar, tem te feito até você ficar numa situação de amargura como Ana ficou, Deus está dizendo para você nesta noite que aquilo que você tem pedido para Ele é impossível para você, mas não é impossível para Ele. Sabe? O que Deus está dizendo nessa noite é que Ele vai entrar com a providência na sua vida. Ele não vai deixar você do mesmo jeito que você chegou aqui nessa noite. Ele não vai deixar você do mesmo jeito que você chegou aqui nessa noite. Deus, Ele vai mudar o teu cativeiro. Deus, Ele vai te dar condições para você. Deus vai fazer abrir portas aonde está fechada. Portas que você tem pedido para Deus. Você tem pedido portas para Deus. E Deus está dizendo nessa noite: se você perseverar,
Se você continuar buscando a minha face, buscando a minha presença, eu vou abrir porta onde nem você imagina que eu vou abrir porta para você. Sabe? A palavra diz que Ana continuou. Ela foi para casa, depois daquilo que Eli falou para ela: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pediste. Tem petição nesta noite que tem chegado diante de Deus. Tem pessoas nessa noite aqui que fez petição, uma petição diante do Senhor, e o Senhor manda dizer que Ele já ouviu a sua petição. E que a paz que intercede todo o entendimento do Senhor, Ele venha sobre você nesta hora. Aquele problema que te aflige é para você não se afligir, porque Ele é Deus do teu problema, Ele é Deus da tua situação. Às vezes aquele problema ele se torna gigante para você, como Golias, mas Deus manda te dizer nessa noite, irmão, Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que a tua situação, Ele é maior do que aquilo que você nem imagina na sua vida que está te afligindo, aquilo que para você não tem saída. Nessa noite Deus está dizendo: vou mudar. Eu vou mudar, sabe por quê? Ele vai mudar não por mim, Ele vai mudar porque Ele é Deus, e é Deus do impossível. É o Deus do impossível na sua vida. Não existe outro Deus na nossa vida. E a palavra diz que Ana, ela foi para casa, ela queimou o coração dela, ela descansou no Senhor. Ela descansou no Senhor. E ela disse que naquela noite, na madrugada, né? Eucânia conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quantos nessa noite Deus está dizendo que se lembrou de você? Você acha que você está esquecida? Você acha que Deus já não vai fazer mais nada na tua situação? Você acha que você já não tem mais saída? Mas Deus, Ele se lembrou de você. Assim como Deus se lembrou daquela mulher, você acha que Deus vai fazer hoje? Se Ele é o mesmo Deus que opera ontem, hoje e amanhã, Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós é que mudamos a cada momento. Deus não muda. A promessa que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa na sua vida, para Ele mostrar que Ele é Deus do impossível na sua vida. E é isso que Deus quer de você nessa noite. Não mude. Continua a sua oração. Persevera no Senhor. Sabe? Nós que estamos aqui como obreiros dessa igreja, cada vez mais nós temos que orar pela vida do pastor Francisco, porque, irmão, nós não vamos conseguir um pastor que acolhe as ovelhas como o pastor Francisco. Nós somos privilegiados do Senhor, muito privilegiados do Senhor, porque as outras que virão depois de nós não vai ter o mesmo privilégio que nós. Nós somos privilegiados do Senhor. Nós somos aqui escolhidos cada um a dedo pelo Senhor. Não foi pelo homem. O homem pode falar o que for, mas nós somos escolhidos a dedo pelo Senhor para poder estar aqui fazendo essa obra. A dedo. Porque Jesus pagou um preço alto ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então nós estamos aqui não para servir ao homem, mas para servir o Senhor e aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém, irmão? Eu quero estar chamando o pastor Francisco.